Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje nós estamos com a presença do professor, mestre em economia, José de Lima Pereira. Boa noite, professor. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. O professor, mestre em economia, José de Lima Pereira, ele é diretor do Instituto de Gestão e Tecnologia, IGT, e também é secretário do Centro Avançado de Estudos Amazônicos aqui em Santarém. Trabalha com pesquisa há mais de 20 anos, né, professor? Isso. Professor, Santarém já é uma paixão no seu coração? Sempre foi. A gente sempre trabalhou com pesquisa e desenvolvimento econômico, não só de Santarém, mas também de toda essa região oeste do Pará. Então, já vem trabalhando no cálculo do produto interno bruto, levando em consideração o consumo das famílias, todos os investimentos privados, investimentos públicos, os gastos do governo, o total de exportações que a Santarém faz para o mundo e menos as importações. Então, vem trabalhando nesse aspecto para compor o produto interno bruto. Daí se calcula também o PIB per capita, que divide-se o valor do que se produz e vende pelo número de habitantes, a renda per capita e outras variáveis, outros valores agregados do que se refere à produção bruta do município. E há 20 anos vem estudando isso. O professor Lima, que é o mais conhecido aqui na nossa sociedade, ele é hoje o economista de maior destaque aqui em Santarém, em função dele ter números, né, muito profundos, um estudo muito... O senhor é professor universitário na FIT? FIT, UEPA, pós-graduação, a UFOPA deu ficar como professor visitante, então não, também pós-graduação. 26 anos dando aula aqui em Santarém, no ensino universitário. Isso, no ensino superior. Para dar aula precisa exercer um sacerdócio, né? É verdade, a educação tem um vírus, quando você pega esse vírus você não larga mais. Agora a gente entrando sobre a questão da economia, professor, qual é a população exata hoje de Santarém? 2012, a população, segundo o IBGE, fechou com 299.419 habitantes. Mas como aí houve o desmembramento a partir de 1º de janeiro de 2013 do município de Mojuí dos Campos, a população caiu para 286.785. No total, né? No total. Disso, cidade e rural, qual é a parte? 71% da população do município está na zona urbana e 29% está rural. Essa proporção ela já vem há mais de 20 anos. Diferente de como aconteceu com o município de Belterra, também deve acontecer com o município de Mojuí dos Campos. Então, a população de Belterra ela tinha 34% na zona rural e 66% na zona urbana. Hoje houve uma inversão desse município. Ele passou a ser um município agrícola e hoje a maior parte da população do município de Belterra está na zona rural. Santarém não tem muito essa peculiaridade, ela é bem específica porque é uma cidade polo, né? Então ela congrega as economias dos 26 outros municípios. Então ela sempre se manteve aí em 28, 30, 31% da população na zona rural e 70% na zona urbana. Nessa população, homens e mulheres estão em que proporção? Sim, 53% da população do município é de mulheres. 53%? Então, aquela história de que tem 10 mulheres para cada homem, isso não existe economicamente. Então, a demografia ela é bem específica nesse aspecto. Tem que nascer mais homens que mulheres, mas os homens eles ficam mais expostos a perigos, a atividades insalubres, estão mais expostos a outras situações onde a taxa de mortalidade é maior. Então morrem mais homens que mulheres e isso faz com que a nossa população tenha esse perfil de 53% de mulheres para 47% de homens. A área geográfica de Santarém, em termos de bairros, cresceu muito. Cresceu, hoje estamos já chegando a 50 bairros. Crescemos muito mais para a área aqui da Cruaúna ou mais para a área do Santarenzinho? A tendência de crescimento é rumo ao aeroporto, onde estão instalados ou em instalação alguns condomínios. Então isso faz com que a população cresça olhando de baixo para cima da cidade para o lado direito.
Mas Curuána também tem crescido, até mesmo porque os grandes projetos de investimentos que nós teremos agora no município, a partir de 2014, com a implantação de 2 portos privados, aí tem mais a plataforma logística, que é um investimento de 1 bilhão e 200 milhões, os 2 portos privados que deve ser implantado na área verde, 500 milhões cada um, a ferrovia Cuiabá-Santarém, que deve chegar por aqui também com investimento de 1 bilhão e 200. Além do mais, tem outros investimentos previstos, e tem aí o armazém da Zona Franca de Manaus, além do mais, o armazém de importação de insumos para a Zona Franca de Manaus deve ficar aqui, porque hoje já há uma grande dificuldade da navegação de navios Panamax de Santarém, no trecho Santarém-Manaus. Então, os navios Panamax são os maiores, né? 60 mil toneladas. Então, essa navegação deve acontecer de forma de cabotagem, né, balsas. Então, se estima, e nós já temos um planejamento até 2020, então a população de Santarém deve crescer, deve chegar em 2020 a 642 mil habitantes. É muito grande essa previsão. Isso, e um PIB que hoje é de 3... Voltando um pouco passado, nos últimos 20 anos não teve esse crescimento. Não, de maneira nenhuma. Então, levando em consideração aí o tamanho da economia, nós estamos com um PIB, fechamos 2012, com 3 bilhões 129 milhões, 2013 deve crescer 7 a 8%, ainda não foi fechado ainda na matriz, e deveremos chegar em 2020 com 9,6 bilhões. Então, nós temos um município com crescimento em ascensão. Então, os grandes negócios já estão aqui, já é uma realidade. Então, hoje nós temos já temos 304 carretas por dia aqui trafegando em Santarém, carretas bitrem, transportando soja do centro-oeste brasileiro para Santarém, em época de safra, e isso deve aumentar, porque do total de grãos que são produzidos no país, 186 milhões de toneladas, foi a safra do ano passado, 65% é produzido do meio do país para cima e 35% do meio do país para baixo. Agora, dessa totalidade, 85% ainda é transportado pelos portos de Paranaguá e Santos. Só que hoje é um gargalo imenso. Então, a tendência hoje e a melhor alternativa é a saída de alimentos pelos portos do norte, principalmente Santarém, que fica muito mais perto. Então, se levarmos em consideração, por exemplo, a distância entre Santos e Xangai, na China, nós temos 24 mil quilômetros. E por Santarém, transportando por Santarém, cai para 19. Isso aí cai de 39 para 32 dias, uma diferença de 7 dias. A diferença de preço entre os portos de Paranaguá e Santos e Santarém cai de 147 dólares para 59 dólares a tonelada transportada. E isso vem fazendo com que a gente tenha recebido de mais de 50 empresários, só no ano agora de 2013, empresários investidores buscando alternativas de exportação de seus produtos. Quantas casas nós temos aqui em Santarém? 123 mil domicílios. Desse total, também na mesma proporção, 30% está na zona rural e 70% na zona urbana. Isso dá uma média de quantas pessoas por casa? 4,6 pessoas. Mas em situações, por exemplo, de bairros, de periferias, isso chega até 5, 6 pessoas. No centro aí diminui 3, 4. Então, na média, 4,6. O que representa nesse universo o Bolsa Família? O Bolsa Família hoje, do total de 123 mil domicílios que nós temos, vamos falar em famílias agora, a economia do município tem 29 mil famílias recebendo, quer dizer, são beneficiárias do Bolsa Família. Agora, no decorrer do tempo, a gente observa que o Bolsa Família, se por um lado ele ajuda porque distribui a renda, e renda gera consumo, consumo gera emprego novamente gera renda e, por conseguinte, fomenta a economia, mas, por outro lado, ele eleva também a taxa de inflação em alguns segmentos, por exemplo, a farinha. Então, as pessoas que outrora produziam 1 hectare ou 2 hectares de farinha e passavam em 1 ano e meio para produzir essa farinha e ganhando 4 mil desses 2 hectares ou 2 mil no hectare. Então, hoje, com Bolsa Família, acaba recebendo 450, 500 reais por mês sem produzir a farinha.
Então, sem plantar mandioca. Então, deve-se levar em consideração que, nesse cenário, o Bolsa Família tem contribuído diretamente para o aumento do índice de inflação, principalmente quando se trata de produção de farinha. A nossa população é uma população jovem? Sim. Agora, quando chega no centro da cidade, a população ela passa a envelhecer, a ser mais velha. Já na periferia, bem mais jovem. E na zona rural, mais jovem ainda por causa do Bolsa Família. O pessoal está produzindo mais filho no lugar da mandioca. Exatamente. Estamos entrevistando o professor mestre José de Lima Pereira. Nós estamos fazendo uma avaliação sobre os números da economia de Santarém. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o desenvolvimento de cada setor da economia local. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.